Bem, na aula de hoje nós vamos finalizar esse conteúdo de eletrostática, fazendo alguns comentários, né, sobre o conceito de condutores, visitando, considerando algumas propriedades básicas dos condutores, como por exemplo o campo elétrico, né, no interior desses materiais, especialmente falando de condutores metálicos, mas também determinando as propriedades de uma configuração de dois condutores possuem cargas de valor igual, carga elétrica de valor igual, mas de sinais contrários. É uma configuração que nós comumente nos referimos de capacitor. Então nós vamos fazer essas considerações e finalizar o conteúdo de eletrostática. Bem, então, olha, primeiramente vamos fazer algumas considerações a respeito, né, das propriedades ou definições associadas aos condutores. Primeiramente, a gente pode considerar, classificar os materiais, os diversos tipos de materiais, sob o aspecto da condução dos portadores de carga elétrica. Alguns materiais são chamados de isolantes ou dielétricos, né? Como por exemplo o vidro ou borracha, onde cada elétron ele está ligado a um determinado átomo. Então as cargas elétricas elas não são livres para se mover ao longo do material. Então isso aí confere a eles uma característica de um material isolante no sentido de que ele não é um bom condutor ou não permite a livre passagem de cargas elétricas pelo seu interior. Por outro lado, os condutores, que são o assunto, né, que nós vamos considerar hoje, nós vamos nos concentrar hoje, os condutores, né, especialmente os condutores metálicos, nós temos pelo menos um ou dois elétrons de cada átomo que são livres para circular pelo material, para viajar pelo material. Então, os condutores metálicos, os metais, né, são bons condutores de cargas elétricas, então eles permitem que os elétrons, um ou dois elétrons de cada átomo que compõe o material, possa ficar livre para se movimentar. Inclusive, essa é uma das razões do aspecto metálico, do aspecto brilhoso que os metais têm. Tá? É devido a essa propriedade, né, a essa facilidade com que cada átomo que compõe o material, o condutor metálico, que compõe os metais, cada átomo pode liberar um ou dois elétrons para ficar migrando de um átomo para outro. Então isso aí forma, no modelo descrito pela teoria de física do estado sólido, forma uma nuvem eletrônica, né, que é responsável pela compactação do material. Muito bem, então a gente considera também um condutor perfeito seria aquele material que contivesse um suprimento ilimitado de cargas completamente livres. Tá? É uma ideologia, né? Aliás, é uma idealização, né? E é uma idealização, né? Um condutor perfeito, né? Não existe na prática não existe, mas a gente faz essa idealização como um parâmetro para estudo, né? Muito bem, então, primeira coisa que nós vamos considerar a respeito dos condutores é que o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático, esse campo é zero. Olha que interessante. Então, o campo elétrico dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático é zero. Por que nós entendemos isso? Ora, se o condutor está em equilíbrio eletrostático, as cargas estão em repouso. Dentro do condutor, as cargas estão em repouso. Então, em equilíbrio eletrostático, eu não tenho dentro do material diferença de potencial de uma região para outra. Então vamos imaginar o seguinte, olha, se houvesse algum campo elétrico, se ele não fosse zero, como nós supomos inicialmente, se esse campo não fosse zero, ou seja, se houvesse algum campo, essas cargas sofreriam ação de uma força elétrica, porque a força elétrica é o valor da carga vezes o campo.
Então, poderíamos dizer que agora esse campo, onde eu tenho um movimento de cargas devido à ação de uma força causada por um hipotético campo, que talvez exista, será que esse campo agora, aliás, esse condutor, poderia ser considerado eletrostático? Não faz sentido, né? Então, se é eletrostático, as cargas não sofrem a ação dessa força, não estariam em movimento. O que acontece então? O campo deve ser obrigatoriamente nulo. Mas talvez possa parecer um argumento fraco, né? Apenas isso, apenas dizer, olha, se tivesse um campo elétrico, existiria força, então as cargas se movimentariam, portanto não seria eletrostático. Tudo bem, isso é razoável. Mas imagine a seguinte situação, olha. Vamos imaginar que a gente tem aqui um condutor que é colocado dentro da região onde eu tenho um campo elétrico externo. Bem, o que acontece? Se esse condutor pode ser um bloco de alumínio, um bloco de aço, de ferro, seja o que for, né? Então está aqui um condutor metálico, um bloco, eu coloquei dentro da região de um campo elétrico E0. Esse campo aponta da esquerda para a direita. Significa dizer que a fonte aqui no lado esquerdo deve haver uma fonte de linhas de campo que são positivas, aqui fora que não está representado na figura, né? Positiva apontando, gerando linhas de campo para a direita. Já aqui no lado direito pode também haver, né, um sumidouro de linhas de campo que são cargas elétricas negativas. Então eu coloquei esse bloco dentro desse campo elétrico que aponta da esquerda para a direita. Muito bem, o que vai acontecer então? Ora, se o campo elétrico aponta da esquerda para a direita, dentro do material, vamos imaginar o material real, um metal, onde os elétrons podem se movimentar livremente, um ou dois elétrons de cada átomo, de modo que os núcleos, onde eu tenho a concentração de cargas positivas, né, para cada átomo, ficam imóveis, eles não são livres para se movimentar, apenas os elétrons. Então esses elétrons são atraídos para a esquerda, para o lado da esquerda, enquanto que vai sobrar no lado direito, aqui, uma carga positiva. Vai ficar descoberta ou descompensada uma carga positiva. Então, essa carga induzida, que nós vamos até considerar com mais detalhes daqui a pouco, né? Essa carga induzida vai gerar no material um lado negativo, um lado positivo. Então, por fora eu tenho um campo da esquerda para a direita, que é o E0, e por dentro eu tenho um campo da direita para a esquerda, que é o E1. Então vamos lá. O E0 provoca a separação de cargas e essa separação de cargas funciona como uma fonte de um outro campo elétrico, o E1. Agora você percebe que o E1 sai das cargas positivas para negativa. Esse E1 aponta em sentido contrário a E0. De modo que para um condutor, o campo E0 é responsável pela separação, pela indução dessas cargas, separação dessas cargas de um lado negativo e do outro lado positivo. E isso acontece com uma eficiência tão grande que o próprio valor do campo E1 é igual ao valor do campo E0, de modo que dentro, no interior do metal, o E1 anula completamente o E0. Por fora não, mas por dentro, onde existe o E1, a compensação é perfeita. O E1 é responsável por anular o efeito do E0 dentro do metal. Qual é o resultado? É que o campo elétrico dentro do metal é zero. E a gente lembra que esse processo aqui ele é praticamente instantâneo. Colocou o material, separou as cargas, gerou o campo, anulou. É praticamente instantâneo. Então, o campo elétrico, primeira conclusão a respeito, primeira curiosidade a respeito dos condutores, é que para condutores em equilíbrio eletrostático, o campo interno é zero. O que mais nós podemos considerar aqui? Olha. Segundo ponto, que a densidade de carga dentro do condutor também é zero.
Faz todo sentido, né? Lembra da lei de Gauss? A lei de Gauss fala que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0. Se nós já consideramos que dentro do condutor o campo elétrico é zero, então o divergente de zero vai dar zero, logo o ρ tem que ser obrigatoriamente zero. Né? Então, é interessante notar que para um condutor em equilíbrio eletrostático, tanto o campo quanto a densidade volumétrica de carga ou as cargas dentro do condutor, os dois têm valor igual a zero. Terceiro, ora, se a carga no interior do condutor é zero, então qualquer carga líquida que você colocar, qualquer carga adicional que você colocar num metal, onde ele deve estar? Na superfície, é lógico. Se o interior a carga é zero, então qualquer carga que você colocar, essa carga em excesso vai estar obrigatoriamente na superfície. Agora, isso faz sentido? Claro que faz. Então imagina que um condutor, um pedaço de metal, ele é eletricamente neutro. Cada átomo do material daquele metal contribui com um ou dois elétrons de condução, eles podem circular de um átomo para outro. E esses elétrons de um átomo com os elétrons de outro átomo e dos outros, todos eles têm carga negativa, porque o elétron é negativo, né? O elétron de um átomo não é diferente do outro. Se eles estão livres para se mover, lógico, os núcleos, né, nos átomos não estão livres para se mover, mas os elétrons, essas cargas livres, vão se repelir mutuamente, porque todas elas podem se movimentar e se repelir mutuamente, porque elas têm carga negativa e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, o que nós podemos esperar, o que é lógico, é que essas cargas todas tendem a ficar mais afastadas possível uma da outra. E o lugar mais distante dentro do material daquele bloco, daquela peça, o local mais distante que elas podem se encontrar umas das outras é na superfície do material. É o lugar mais distante, é a configuração onde a distância, né, maior pode ser alcançada para aquele material, para aquela peça. Então, o campo elétrico no interior é zero, a densidade de carga volumétrica também é zero, não existe carga no interior, mas pode existir uma densidade de carga superficial, porque a carga pode estar na superfície. Tá? Qualquer carga em excesso. Né? Muito bem. Juntando essas informações, nós consideramos também que um condutor é uma superfície equipotencial, ou seja, a superfície do condutor, ou também no seu interior, os pontos têm mesmo valor de potencial. Então, equipotencial significa que o potencial tem mesmo valor, né, em dois pontos diferentes do condutor. Por exemplo, olha, se A e B são dois pontos dentro, pode ser um ponto aqui, ponto A e ponto B, dentro, ou na superfície, A e B. Então, vamos lá, se A e B são dois pontos dentro ou na superfície de um determinado condutor, então, lembra a diferença de potencial entre os pontos B e A, ou A e B, é menos a integral de A até B de E interno dl. Só que nós sabemos que o E vale zero. Já vimos isso, é o ponto 1 que nós consideramos, né? Se o E é zero, o resultado dessa integral dá zero. Logo, a diferença de potencial entre dois pontos do condutor é zero, então não há diferença. Portanto, o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Portanto, os condutores formam uma superfície equipotencial. Isso aqui é importantíssimo para a resolução de problemas eletrostáticos que nós vamos considerar quando formos resolver a equação de Laplace. Bom, para usar a equação de Laplace para resolver problemas eletrostáticos. Muito bem. Vamos considerar então, com mais carinho, né, a questão das cargas induzidas. O que é uma carga induzida? Então imagina que você tem um condutor esférico, olha, aqui na figura 244 tem um condutor esférico, e você traz lá de longe uma carga positiva, mais Q. À medida que você vem se aproximando com ela aqui, olha,
ela positiva tende a atrair cargas negativas para a face que está mais próxima dela, sobrando restando aqui um saldo de cargas positivas. Essas cargas criadas nesse condutor, ninguém tocou nele, né? Ninguém tocou nesse condutor esférico. Você apenas aproximou essa carga positiva. Então nós dizemos que essa carga ela induziu uma separação de cargas, ou seja, induziu um saldo de cargas negativas aqui nessa face da esquerda e também induziu uma carga positiva nessa face da direita. Então, mesmo que não haja, é uma ação à distância, claro, isso aqui é um efeito da força eletrostática, da lei de Coulomb, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Então, se isso aqui fosse uma carga negativa, menos Q, naturalmente as cargas negativas do condutor esférico seriam repelidas e ficariam na face da direita, sobrando uma face positiva virada para a carga negativa que eu aproximei. Tá bom? Então esse é o efeito, né, de carga induzida. Isso só acontece porque o condutor permite que as cargas se movimentem livremente. É difícil ter um efeito desse para um isolante, para um dielétrico. É difícil. Embora seja possível, mas em escala bem menor. Né? Nós vamos ver isso, né, futuramente, que corresponde ao conceito de polarização, quando nós consideramos materiais dielétricos. Bem, e se eu fizer o seguinte, ao invés de aproximar por fora, eu posso, se ao invés de aproximar por fora, eu fizer uma cavidade, eu vou fazer um buraco, e lá dentro desse metal, esse metal está eletricamente neutro, assim como esse também estava eletricamente neutro. Então eu tenho um bloco de metal que está eletricamente neutro e fiz uma cavidade, fiz um buraco. Lá dentro eu coloquei uma carga elétrica positiva, uma carga pontual. O que acontece então? Observe. Se eu coloco uma carga elétrica positiva aqui dentro da cavidade, naturalmente ela sendo positiva, ela vai atrair para essa superfície aqui, olha, para essa borda, cargas negativas, deixando na borda externa um saldo de cargas positivas. É como se os elétrons, falando no caso de um metal, como se os elétrons do material como se eles fossem atraídos para ficar aqui nessa superfície interna, tá? Olhando para essa carga aqui, ó. São atraídos por essa carga positiva que eu coloquei dentro. Essa carga positiva ela não tocou na superfície, ela está aqui dentro da cavidade, né? Bem, o que acontece então? Dentro do condutor, antes de eu colocar a carga, o campo elétrico é zero. E agora, continua zero? Vamos ver, se eu escolher uma gaussiana envolvendo essa cavidade, qual é o saldo de carga? Em outras palavras, se o condutor está em equilíbrio eletrostático, coloquei a carga e deixei ela em repouso, então ela alcançou o equilíbrio eletrostático, o campo elétrico interno continua sendo zero. Se continua sendo zero, como é possível ser zero se eu coloquei uma carga de fora, diferente de zero aqui? É porque a carga elétrica induzida nessa superfície, ela tem sinal contrário a essa carga que eu coloquei, né? A carga externa que eu coloquei, essa carga Qzinho, e essa carga total aqui na superfície interna tem tem módulo igual a essa carga externa. Então, essa carga aqui na superfície interna tem valor menos Qzinho, sinal contrário e mesmo valor, de modo que a carga elétrica total dentro dessa superfície gaussiana, que passa por qualquer ponto dentro do condutor, a carga elétrica interna dá zero. Se a carga elétrica é zero, o campo elétrico é zero. Deu para entender? Olha, então o condutor estava eletricamente neutro e aí eu trouxe essa carguinha para cá, positiva. Então ela induziu, ela aproximou essa carga negativa na superfície de dentro, só que ela tem um valor igual em módulo a essa carga externa, de modo que a carga total numa superfície gaussiana que abraça, que envolve,
né, a cavidade, é zero. Se é zero, qualquer ponto, né, onde eu posso extrapolar, onde eu posso envolver uma gaussiana que não precisa ser esférica, tá? Pode ter qualquer formato, desde que seja uma superfície fechada. Então, se a carga total envolvida dá zero, é porque o campo é zero em qualquer ponto. Logicamente, quando eu faço isso, eu coloco essa carga positiva aqui dentro. Mas sendo que o condutor estava eletricamente neutro, se eu extrapolar essa superfície gaussiana, se eu vier para um ponto aqui fora, será que a carga total do conjunto é zero? Não. Por quê? Porque o condutor estava neutro, mas eu coloquei uma carga Qzinho lá dentro. Então o conjunto inteiro, olhando o bloco mais a carga, não pode ter carga zero. É carga zero somente aqui, ó. Mas se eu envolver todo, se eu levar em consideração toda a peça, nós vamos ter essa carga positiva que anula essa, ou que é anulada por essa, mas na borda de fora vai sobrar um saldo de carga positiva que é igual a essa que foi deslocada para dentro. Ora, se essa que foi deslocada para dentro tem sinal negativo, mas o mesmo valor, módulo, que essa carga de dentro, a carga externa pontual que eu coloquei, sobra aqui fora uma carga mais Qzinho. De modo que a carga total do conjunto continua sendo o valor da carga externa que eu coloquei. Tá? Bem, agora vamos brincar um pouquinho com esses condutores, né? Eu vou agora fazer o seguinte, uma experiência aqui, olha. Eu vou pegar dois condutores, né, de forma genérica aqui, né? Mas esses condutores são tais que possuem cargas de mesmo módulo, de mesmo valor, mas sinais contrários. Essa é a configuração que nós denominamos de capacitores. O que é um capacitor? A definição para capacitor depende, né, de autor para autor, mas alguns livros definem capacitor como um conjunto como um dispositivo capaz de armazenar energia elétrica na forma do campo elétrico, ou de armazenar energia elétrica, né, no campo elétrico. Outros definem capacitor como um dispositivo capaz de armazenar carga elétrica, né? Outros definem o capacitor como uma configuração de dois condutores carregados com cargas e sinais contrárias, mas de mesmo valor, que é capaz de produzir um campo elétrico entre eles. Então essas definições são todas equivalentes, né? Elas não são por si só completas, mas elas se complementam. Então nós temos aqui um condutor da esquerda, olha, com carga mais Q, o condutor da direita com carga menos Q, e lógico, as linhas de campo saem das cargas desse condutor positivo, né? E linhas de campo chegam nesse condutor negativo. Tá? É lógico, nem todas as linhas de campo desse condutor vão chegar aqui, né? Outros podem se perder, tá? Mas lembra que as linhas de campo são sempre perpendiculares à superfície, tá bom? Por quê? Porque a superfície do condutor é uma superfície equipotencial. Agora o que eu quero saber é qual é a diferença de potencial entre os dois condutores. Quem é esse V aqui? Ou seja, quem é a diferença de potencial, que eu chamei de V, a diferença de potencial entre os dois condutores. Então eu devo ir lá para o infinito e calcular E interno dL até chegar aqui. Aí eu encontro o valor V+. Aí eu volto lá para o infinito e venho para cá, ó, até encontrar o V-. Então V+ menos V- é igual à integral de E interno dL. Não preciso ir no infinito, lembra que nós já falamos disso? Basta eu fazer do menos para o mais. Então, a diferença de potencial é dada pela integral de E interno dL do condutor negativo para o condutor positivo. Se eu inverter aqui os limites de integração, for do positivo para o negativo, o sinal de menos soma, né? Agora, lembrando que o campo elétrico é 1 sobre 4πε0, a integral de ρ, R chapéu sobre R2, d tal, é o campo elétrico, né, de uma distribuição volumétrica de carga ρ.
Então a gente sabe que o campo elétrico aqui ele vai ser constante porque o ρ é a carga elétrica no volume. Então nesse caso, ou aqui no caso geral é ρ, né? Mas esse ρ é a carga elétrica volumétrica, a densidade de carga volumétrica, mas representa a carga elétrica nos condutores, tá? Que no caso aqui está depositado na superfície. Então isso aqui pode ser sigma dA. Muito bem, então considerando que a diferença de potencial é a integral de A interno dL, esse E depende diretamente das cargas elétricas e a gente não está. Eu posso afastar um condutor do outro, tá? Mas o valor da carga não vai mudar, então o campo elétrico no espaço se comporta sempre da mesma maneira. Então a relação entre a diferença de potencial e o valor das cargas é constante. Então a gente determina a relação entre a carga elétrica em cada condutor com relação à diferença de potencial entre os condutores de uma constante denominada capacitância, tá? A unidade de medida de capacitância é o Faraday, né, que é em homenagem a Michael Faraday, na realidade considerado na física como o pai dos físicos experimentais, né? É um cara de uma história fantástica ele. Não teve formação acadêmica e foi o descobridor. Ele foi um físico experimental fantástico e ele sozinho conseguiu determinar uma das 4 equações fundamentais da teoria eletromagnética que leva o seu nome, que é a lei da indução de Faraday. Muito bem, então capacitância é a relação, é definido, olha, como a relação entre a carga elétrica nos condutores pela diferença de potencial entre esses condutores. Então aqui eu gostaria de mostrar algumas imagens, olha, são fotos de capacitores comerciais, né? Nós temos capacitores de diversos tipos, capacitores capacitor eletrolítico, né, que é um capacitor cilíndrico. Nesse caso aqui, os condutores metálicos são folhas de alumínio enroladas, né, tá bom? Então um capacitor cilíndrico que é mergulhado dentro de uma solução eletrolítica. Nós vamos considerar isso com mais cuidado quando a gente estiver estudando esses efeitos ou essas propriedades na presença da matéria, tá bom? Ou seja, quando eu tenho um meio dielétrico que não é o vácuo aqui dentro, aqui entre os condutores. Esse outro aqui é um capacitor cerâmico. Geralmente o capacitor cerâmico os condutores são duas placas paralelas, circulares, né, paralelas, com um dielétrico, material isolante, que pode ser mica, cerâmica, uma outra cerâmica, né? Pode ser mica, pode ser poliéster, tá bom? Esse é um tipo de capacitor interessante, é um capacitor variável. Então, muito utilizado antigamente como em sintonizadores de rádio, né? Hoje é tudo mais eletrônico, mas antes fazia-se a sintonia da estação utilizando esse tipo de dispositivo. É um capacitor onde uma placa ficava parada, né, fixa e a outra variava, ia girando. Então, à medida que a gente ia girando isso daí, a superposição das placas ia mudando, né? Então, isso produzia uma variação da área do capacitor e afetava o valor da capacitância que determinava a frequência de sintonia do dispositivo, do aparelho. Tá bom? É efeito de curiosidade aí, né? Muito bem, então olha, vamos determinar a capacitância de um capacitor de placas paralelas. Aqui os dois condutores são duas placas metálicas, uma em cima da outra, né? Que estão separadas por uma distância dzinho, e essas placas têm uma área A, tá? Então vamos lá. Qual é o valor da capacitância? Então isso aqui funciona ligando a placa de cima e a placa de baixo numa fonte de DDP, diferença de potencial, pode ser uma pilha, uma bateria, de modo que uma das placas fica positiva, a outra placa fica negativa. Então vamos lá, se colocarmos uma carga positiva na de cima e uma carga negativa na de baixo,
as linhas de campo elétrico vão sair de cima para baixo. É essa figura deitadinha, né? Aqui o capacitor está em pé, né? Então sai da positiva para a negativa. Aí não, lá nós temos, né, essa configuração que a positiva está em cima, a negativa está embaixo e as linhas de campo vêm de cima para baixo. Muito bem, então as cargas, se nós colocarmos essas cargas lá, elas vão se espalhar uniformemente pela superfície. Então nós vamos ter um sigma, né, uma densidade de carga superficial, que é dada por Q sobre a carga total dividido pela área. Então aqui eu vou ter um sigma positivo, aqui na de baixo eu vou ter um sigma negativo. Então, nós já vimos, né, anteriormente que o campo elétrico na região é dado por 1 sobre ε0 Q sobre A. Q sobre A é sigma, né? Tá vendo? É sigma. Então, o campo elétrico dentro, aqui ó, na região, no capacitor de placas paralelas, é sigma sobre ε0. Em outras palavras, Q sobre A. A diferença de potencial entre as duas placas, quem é? V é igual a Q D sobre A ε0. A diferença de potencial é a integral de E interno dl. Como o campo elétrico E é constante e uniforme, a gente percebe na figura que o campo é uniforme, então a diferença de potencial é o campo Q sobre A ε0 vezes dl. A integral de dl é a distância total de separação entre os condutores, é d. Então isso aqui é E vezes d. Ora, se V é igual a Q D sobre A y0, então, fazendo Q dividido por V, é só levar o D dividindo para o outro lado, A y0 subindo. Isso aqui é a capacitância, é o valor da capacitância desse dispositivo. Então, o capacitor de placas paralelas tem capacitância dado por A ε0 sobre D. Aqui tem um resultado interessante, porque é um cálculo simples, mas a gente tem coisas interessantes aqui para serem consideradas. Primeiro, a capacitância não depende nem da carga e nem da diferença de potencial. Na realidade, eu posso expressar... Como assim não depende? A definição de capacitância é a razão entre a carga nos condutores e a diferença de potencial entre eles, certo? Mas isso daí resultou que a capacitância para esse capacitor de placas paralelas, que é um protótipo que nós estamos usando, né? É um valor real, mas é um modelo que a gente pode extrapolar para outras configurações, olha, depende basicamente da área e da distância. Ou seja, depende de fatores geométricos, da maneira como eu construo o meu dispositivo. Então, se eu aumentar a área, quanto maior a área, maior a capacitância, né? E quanto maior a distância de separação, menor vai ser a capacitância. Estou aumentando o desenho, olha. Maior a distância de separação, menor a capacitância. Mas se eu quiser aumentar a capacitância, eu faço placas mais próximas, bem juntinhas uma da outra. Por exemplo, olha, se as placas forem quadradas de 1 centímetro de lado e estiverem a 1 milímetro, né, uma da outra, a capacitância vale 9 vezes 10 a menos 3 farads, tá bom? Ou 0,9 picofarads, tá bom? Então, veja que na hora de determinar a capacitância aqui, eu não precisei falar da diferença de potencial e nem da carga. Eu falei de fatores geométricos, olha, o tamanho da placa e a distância de separação. Tá certo? Então isso aqui é um resultado geral, tá? Capacitância, o resultado geral que eu estou falando, que eu estou me referindo, é que capacitância ela é determinada pelas propriedades físicas, geométricas do dispositivo que eu construí, da aparência, as dimensões e a disposição dos dois condutores. Bem, um outro exemplo, olha.
Agora, ao invés de ter dois condutores paralelos, eu vou ter condutores esféricos. Eu tenho uma esfera metálica interna de raio A e tenho uma esférica maior metálica, né? Uma casca metálica, são cascas esféricas de raio A, envolvida por outra carga esférica, outra casca esférica de raio B. E elas são concêntricas, tá? Conforme a figura. Então aqui eu tenho um condutor, né? Uma casca esférica, e aqui eu tenho outra casca esférica. Se eu colocar uma carga positiva num condutor e uma carga de mesmo valor, mas negativa no outro, eu tenho a configuração de um capacitor. Então, qual é a capacitância? Então, digamos que a carga positiva eu coloquei na esfera de dentro, tá? E uma carga negativa na de fora. O campo elétrico entre as esferas, né, se a de dentro é positiva e a de fora é negativa, o campo dentro, nessa região aqui, ó, na casca, né, nessa região entre as duas cascas, ela aponta de dentro para fora e vale 1 sobre 4πε0 Q sobre R2 R chapéu. Tá? É o campo elétrico que leva o campo elétrico aqui é apenas devido à esfera de dentro, à carga de dentro. Por quê? Porque a de fora não está envolvida. Se eu fizer uma gaussiana aqui, aí eu não vou envolver a carga de fora, negativa, só a de dentro. Muito bem, então V é igual a menos a integral de A para B. Olha o caminho de integração, ó, de A para B é interno dl. Quem é o E? O E vale isso. E o dl? O dl é um deslocamento na direção do raio esférico, né? Que é dr. Então vai ficar dr, esse dl aqui é dr, R chapéu. O produto interno dá dr sobre R2, de onde? De A para B. Então Q sobre 4πε0, que multiplica 1 sobre A menos 1 sobre B. Ora, se a capacitância é Q sobre V, tudo isso aqui, olha, é igual a V. Então, Q sobre V é só organizar. Q sobre V vai dar 4πε0 AB sobre B menos A. Eu tirei o MMC daqui, né? Ó. AB, aí fica B menos A. Tá? E aí levei para o outro lado invertendo. Então a capacitância, percebam, novamente, só depende de fatores geométricos. Depende de que aqui? Do A e do B, que são os raios das esferas, né? Os raios das duas cascas esféricas. Tá bom? Do A e do B. Então aqui para a capacitância eu não precisei conhecer o valor da carga e nem o valor da diferença de potencial. Mas se eu souber a carga, se eu já sei que a capacitância só depende de fatores geométricos, se eu souber a carga eu sei quanto é a diferença de potencial. Por outro lado, se eu souber qual é o valor da diferença de potencial, eu sei qual é o valor da carga depositada. Muito bem, então essa consideração breve a respeito do conteúdo de condutores, né, finaliza a nossa consideração sobre o conteúdo de eletrostática, tá? E serve de revisão também para alguns conceitos, a aplicação de conceitos, por exemplo, o conceito de divergente do campo elétrico, que é a lei de Gauss. Precisamos ter em mente a lei de Gauss para entender esse comportamento na prática, né, o comportamento dos condutores. E também o conteúdo do rotacional, o conceito de rotacional do campo elétrico, que leva ao conceito de potencial elétrico. Aqui nós finalizamos a nossa parte, essa parte inicial, que é de eletrostática, onde considerou as propriedades relativas ao campo elétrico produzido por cargas elétricas.